Deus quem falou. Mentir em nome de Deus e dizer que foi Deus quando Deus não mandou. Só para dizer que é profeta de Deus e receber elogio de alguém. Mentir em nome de Deus e em nome de Deus diz o que não convém. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Tem muita gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor. Muitas vidas destruídas ouvindo as mentiras que alguém inventou. Dizendo aflito que ele quer ouvir e ainda diz que foi Deus. Se Deus falou vai cumprir, mas se Deus não falou, quem falou vai ouvir. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor nesta tarde. Que Deus possa abençoar cada um nesta tarde. Então nós estamos aqui nesta tarde para trazer uma mensagem do Senhor, como Ele disse lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então o dever de todo aquele que serve a Jesus Cristo é fazer o ídolo do Senhor. Ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Como Jesus, quando estava aqui no seu ministério terreno, ele ia de cidade em cidade, como está lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o reino de Deus, curando os leprosos, expulsando os demônios. Como também ele fala lá no Evangelho de Mateus: de graça recebeste, de graça vos dai. Então, por isso nós estamos aqui nessa tarde para pregar o Evangelho para toda criatura, para que as pessoas possam deixar de ser criaturas e se tornarem filhos de Deus. Porque nem todo mundo é filho de Deus, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que receber Jesus como nosso Salvador, como está no Evangelho de João, capítulo número 1. Todos aqueles quanto receber de Deus e o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus aos que crerem em seu nome. Então, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus, nós temos que crer em Jesus Cristo.
crê que Ele é o nosso Senhor e Salvador, porque todos nós somos criatura. Até então só nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. É a Bíblia que fala, é as Escrituras que nos mostram. Por que muitas das vezes as pessoas elas estão correndo de um lado para o outro, correndo atrás das coisas terrenas e não se voltam para Deus, porque não examinam as Escrituras? Por que é que muitas das vezes as pessoas se levantam quando nós estamos pregando a palavra de Deus? Porque elas não examinam as Escrituras, elas não leem a Bíblia, elas não meditam nas Escrituras, como Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então as pessoas às vezes elas dizem que nós estamos julgando, condenando. Não. Mas por que as pessoas pensam e dizem isso? Porque elas não leem as Escrituras, elas não têm costume de ler a Bíblia. Então elas costumam ouvir o que as pessoas falam, mas não leem as Escrituras, não leem a Bíblia. Aí elas acham que nós estamos julgando ou condenando alguém. Entenda uma coisa, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 16: porquanto não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Entenda uma coisa, o Evangelho não é para condenar ninguém, o Evangelho é para salvar. Assim como Jesus disse que veio ao mundo não para condenar, mas para salvar o mundo. O ser humano, ele já nasce condenado. Por causa de quê? Por causa do pecado. Então, o Evangelho é para quê? Para que eu e você possa ouvir e se converter a Jesus Cristo, para que nós possamos sair da condenação e ser salvos. Por isso que o dever de todo aquele que serve Jesus Cristo é pregar o Evangelho, como lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos capítulo 16: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê no Evangelho de Jesus Cristo será salvo. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a humanidade sem Cristo, ela já está condenada. O homem sem Cristo, ele já está condenado. Eu sem Jesus Cristo já estou condenado. Mas a partir do momento que eu ouço o Evangelho, a partir do momento que eu dou crédito à palavra, a partir do momento que eu entendo e creio na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, eu sou salvo. Não pelas minhas obras, não pelos meus méritos, não por aquilo que eu faço, porque não por eu ser bonzinho ou não, não por você ser bonzinho ou não. E nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. Então nós somos salvos como? Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Você não é salvo por você seguir uma religião. Eu não sou salvo por eu seguir uma religião ou um líder religioso. Não, eu sou salvo quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu entendo o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Quando você entende o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, aí sim você é salvo, aí sim eu sou salvo. Não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele veio aqui, morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Não por meio de uma religião, ou por meio de uma denominação, ou uma placa de uma igreja, mas por meio de Jesus Cristo, por meio da obra de Jesus Cristo que Ele fez na cruz do Calvário. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado para que as pessoas possam compreender, para que as pessoas possam entender o plano de salvação por meio de Jesus Cristo, que não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, não é por aquilo que você faz, não é porque você é bonzinho, não, porque todos nós, por causa do pecado, estamos condenados à eternidade sem Deus. Isso é o destino da humanidade. Mas quando você crê em Jesus, você é salvo, não por as suas obras, não pelos seus méritos, mas quando você crê naquilo que Jesus
fez na cruz do Calvário. É por isso que o Evangelho tem que ser anunciado para as pessoas, para que elas possam crer no Evangelho, para que elas possam crer em Jesus Cristo, na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Porque se elas não crerem, se elas não entenderem o plano de salvação, se elas não se voltar para Jesus, elas estão condenadas à eternidade sem Deus. Se você não crê nas Escrituras, se você não crê em Jesus, você está condenado à eternidade sem Deus. Se eu não crer em Jesus Cristo, eu estou condenado a uma eternidade sem Deus. Por isso que o dever de todo aquele que serve Jesus Cristo é pregar as boas novas para que as pessoas compreendam, entendam o propósito, entendam o plano de salvação que é por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de uma religião, não é por você ser evangélico, não é por você ser espírita, não é por você ser testemunho de Jeová, não é por você ser católico ou qualquer outra religião que você será salvo. É por meio de Jesus Cristo. Porque lá em Atos capítulo 4, versículo de número 12, o apóstolo Pedro diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação é única e exclusiva por meio de Jesus Cristo, por meio da obra que Ele fez na cruz do Calvário, porque nós não teríamos condição de ser salvos por nossos méritos. Se nós for julgados pelas nossas obras, nós seremos condenados. Quantas coisas erradas nós não fizemos no dia de hoje? Nós praticamos coisas que desagradam a Deus, contra a santidade de Deus, porque todo pecado, toda iniquidade que nós praticamos, nós cometemos contra Deus. E hoje, quantas das vezes você não pensou coisas que desagradou a Deus? Você, eu, fizemos coisas que desagradou a Deus. Imagine nós chegar diante de Deus com as nossas obras. Será que nós seremos salvos? Não, nós seremos condenados, porque as nossas obras não passam diante de Deus, porque a exigência de Deus, a santidade de Deus requer muito além daquilo que é as nossas obras, das nossas coisas que nós achamos boas, que nós achamos que fazemos alguma coisa de bom. Você pode olhar para mim e dizer: não, aquele ali, ele é bom. Aí eu posso olhar para você e dizer: não, você é bom, você não mata, você não rouba. Mas diante da justiça de Deus, as nossas obras não passam. Por isso que Jesus teve que vir e morrer aqui, para que nós pudéssemos ser salvos pela obra dele, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós praticamos. Tem que ser pela fé em Cristo Jesus, tem que ser pela fé na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que a humanidade tem que entender, por isso que o Evangelho tem que ser pregado, para que as pessoas possam se voltar para Jesus. Se elas não se voltarem, elas estão rumo à condenação eterna, elas estão rumo à perdição eterna. Por isso que o Evangelho tem que ser anunciado, por isso que o Evangelho tem que ser pregado, para que as pessoas possam dar crédito ao Evangelho, possam dar crédito àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso que tem que ser anunciado. E nessa tarde aqui eu gostaria de trazer uma palavra para mim e para você que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12, a parábola do rico insensato. O que é uma pessoa insensata? É aquela pessoa que faz as coisas do seu próprio jeito, é aquele que não tem cuidado, é aquele que anda da sua maneira, da sua forma. Isso é uma pessoa insensata, que está fora de si, que não se volta para a coisa certa, que anda de acordo com aquilo que acha que é certo. É uma pessoa insensata. E nessa tarde aqui, quero trazer esta mensagem que fala a parábola do rico insensato. Lucas capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13, que diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Então Jesus estava no meio de uma multidão, ali pregando a palavra, falando do reino de Deus, falando das boas novas de salvação, falando da eternidade, falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E veio um daquela multidão e disse: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança.
Então, o que é que aquele homem ele estava preocupado? Ele estava preocupado com a herança que ele ia receber ali. Ele queria receber a sua parte da herança, ele estava preocupado com a sua herança. Por isso que o subtítulo diz, o rico insensato, porque ele não estava preocupado com a salvação, ele não estava preocupado com a vida eterna, ele estava preocupado com a sua herança, com receber a sua parte da herança. Quantas pessoas nos dias de hoje que estão preocupadas com as coisas terrenas, estão preocupadas com receber a sua herança? Milhares e milhões de pessoas que estão preocupadas com as coisas materiais e não estão se preocupando com a vida eterna. Você no dia de hoje já se preocupou com a sua vida eterna? Você já se preocupou com o seu destino depois da morte? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso vem-se o juízo, ou segue-se o juízo. Então o homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. E você tem se preocupado com a sua eternidade? Você tem se preocupado com a sua vida após esta? Você tem se preocupado aonde será a sua eternidade, com Deus ou sem Deus? Na condenação ou na salvação? Você nesta tarde ou nesse dia de hoje tem se preocupado com a sua salvação? Porque esse homem que chegou até Jesus, ele não estava preocupado com a salvação, ele não estava preocupado com a vida eterna. Quantas pessoas que hoje estão correndo de um lado para o outro e não estão preocupados com a vida eterna? Jesus estava falando da eternidade, Jesus estava falando das coisas celestiais para aquela multidão, e aquele homem estava preocupado em receber a sua herança. Nessa tarde nós estamos falando da vida eterna, nós estamos falando da vida que é com Jesus em toda a eternidade. E você talvez esteja preocupado em assistir um jogo de futebol, talvez você esteja preocupado em ir para o campo de futebol, talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã e não está se preocupando com a sua salvação. Era isso que estava acontecendo com aquele homem. Jesus pregando, falando da vida eterna, e aquele homem preocupado com receber a sua herança. Talvez você nessa tarde esteja como aquele homem. Nós estamos falando de uma vida eterna, da eternidade com Deus, e você está preocupado com as coisas terrenas. Você está preocupado com o dia de amanhã. Você está preocupado em ajuntar bens. Você está preocupado em sua casa nova, em seu carro novo. Assim como aquele homem estava preocupado em receber a sua herança, ele não estava preocupado na sua vida eterna. E você já se preocupou com a sua vida eterna? Você já se perguntou aonde será a sua eternidade? Você já se perguntou qual é o seu destino após essa vida? É com Deus ou sem Deus? Se preocupe com a sua eternidade. Não seja como o rico insensato que não se preocupou com a eternidade. Se volte para Deus enquanto é tempo. Se volte para o Criador enquanto é tempo. Se preocupe com a sua eternidade. Jesus disse: buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o que é que nós temos que fazer? Buscar primeiro a vida eterna, buscar primeiro a nossa salvação em Jesus Cristo. E você tem se preocupado em buscar a sua salvação em Jesus Cristo? Ou você está como esse homem, preocupado com a sua herança, preocupado com os seus bens, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o seu time, se vai ganhar ou se vai perder, preocupado com a sua conta bancária, ou está preocupado com a sua vida eterna? Versículo de número 14, diz assim: mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Olha o que Jesus falou para aquele homem: homem, quem foi que disse? Quem foi que te falou que eu vim repartir bens, que eu vim repartir herança, que eu vim repartir bem entre famílias? Jesus, ele não veio aqui para repartir herança. Jesus, ele não veio aqui para nos tornar milionários, nos tornar ricos. Jesus veio aqui para nos dar a vida eterna. Jesus, ele veio aqui morrer, sofrer na cruz do Calvário para nos resgatar da condenação eterna. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio aqui para lhe enriquecer, nem para repartir a herança entre irmãos, como ele respondeu aqui para aquele jovem, para aquele homem. Ele diz: quem que me pôs por repartidor entre vós, ou juiz, para repartir os seus bens? Jesus não veio para isso.
Jesus veio para nos dar a vida eterna. E hoje as pessoas estão mais preocupadas em seus bens materiais. A maioria das religiões ou dos líderes religiosos estão pregando a prosperidade, estão pregando bens materiais. A maioria, nem todos, porque também tem aqueles sinceros que pregam a vida eterna. Eu sei que também tem aqueles que são verdadeiros, que pregam o verdadeiro evangelho, como tem alguns, mas são poucos que verdadeiramente pregam o verdadeiro evangelho que nos confronta, que confronta o nosso pecado. São poucos, mas tem ainda. Mas que você se volte para a vida eterna, porque na maioria das chamadas igrejas prega-se a prosperidade. Eu não vou generalizar porque não são todos, mas a grande maioria, assim como o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, ele diz: por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas. Ou seja, por avareza, por ganância, farão negócio das pessoas com palavras fingidas. É isso que acontece na maioria das religiões ou das denominações, fazendo negócio com as pessoas com palavras fingidas. Enquanto Jesus está dizendo que Ele veio nos dar a vida eterna, a promessa é essa, a vida eterna. É isso que Jesus promete na sua palavra. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar, para nos trazer a salvação e a vida eterna. Não foi para nos enriquecer, não foi para nos tornar prósperos, mas sim nos dar a vida eterna. Porque se nós queremos ser próximos, trabalhamos, estudamos, nos formamos e aí nós seremos próximos. Mas a salvação não depende das nossas mãos, a salvação não depende da nossa obra, dos nossos esforços. A salvação é obra de Cristo Jesus. É por isso que a nossa vida, o nosso olhar tem que se estar voltando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O versículo número 15 diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que tem. Jesus disse: olha, cuidado, tenha cuidado com a avareza, tenha cuidado com a cobiça, tenha cuidado com a ganância, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Jesus está dizendo: olha, cuidado com a riqueza, cuidado com a avareza, cuidado com a ganância, porque a vida do homem, ela não pode estar fundamentada, ela não pode estar edificada sobre aquilo que ele possui, sobre os seus bens materiais. A nossa vida, ela tem que estar edificada sobre Jesus Cristo, que é a rocha, como está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, que ele fala daquele que está edificado, da casa que está edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, a vida do homem não consiste, não está fundamentada, não está edificada sobre aquilo que ele possui, sobre as suas riquezas. A nossa vida, ela tem que estar edificada, fundamentada em Cristo Jesus. Versículo de número 16: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem tinha produzido com abundância. Então Jesus começou a contar uma parábola para aquelas pessoas, começou a contar uma parábola para aquele jovem, a respeito da herdade, a respeito da produção de um certo homem rico. Ele disse: olha, a herdade de um homem rico produziu com abundância. Versículo de número 16, e o versículo de número 17 diz assim: e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus bens. Então Jesus aqui, ele contou a palavra de um homem rico, que a sua herdade, a sua produção tinha produzido muito naquele ano. E aquele homem começou a falar entre si, conversar consigo mesmo, dizer: o que eu farei? Esse ano a minha produção foi com abundância, a minha produção foi maior. E ele começou a falar entre si: o que eu farei? O que eu farei com a minha produção? O que eu farei com os meus bens? Por quê? Porque ele estava preocupado nas coisas desta vida. Quantas pessoas que não estão da mesma forma desse rico e insensato, preocupado com os bens materiais, preocupado com a vida terrena, preocupado com a conta bancária, mas não está preocupado com a salvação. Talvez você esteja como esse homem rico, falando consigo mesmo: como eu irei conseguir enricar? Como eu irei conseguir aumentar minha conta bancária? Aonde eu irei colocar os meus bens? O que eu irei fazer? O que eu irei
em que eu irei trabalhar para que eu possa ficar mais rico, para que eu possa conseguir mais bens. Talvez a maioria das pessoas está como esse homem, conversando consigo mesmo. Qual é o trabalho que eu vou achar melhor para que eu ganhe mais, para que eu possa enricar? Seria melhor se eu ganhasse mais? Seria melhor se a minha aposentadoria fosse maior, eu recebesse mais? Muitas pessoas estão dessa mesma forma, querendo, procurando um serviço melhor para ganhar mais, para enriquecer, olhando para as coisas dessa terra, em vez de olhar para a eternidade, em vez de olhar para a vida eterna, em vez de olhar para Nova Jerusalém celestial. Talvez você esteja como esse homem rico, buscando os bens desta terra e se esquecendo que há uma eternidade. Há uma vida eterna com Deus ou sem Deus. E nessa tarde eu te faço uma pergunta: para onde está voltado o seu olhar? Para onde está voltado? Aonde está fundamentada a sua fé? Aonde está edificada a sua vida? Em Jesus ou nas coisas que você possui? Ou naquilo que você acha que é importante? A nossa vida tem que estar edificada em Cristo Jesus. É isso que interessa. É isso que interessa para o homem, a vida eterna. Porque tudo isso aqui que nós conhecemos é passageiro. Como a Bíblia nos fala lá em Tiago, que a nossa vida é como um vapor. Uma hora aparece, outra hora já desvanece. A nossa vida é como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não poderemos estar mais. E aonde é que está edificada a sua vida? Aonde é que está edificada a sua fé? Para onde você está olhando? Para onde você está se voltando? Para uma eternidade com Deus ou sem Deus? Versículo de número 18 nos diz assim: e disse-lhe: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Olha a ideia daquele homem. O que ele fez? Ele disse: não, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, para ali recolher os meus bens, para ali recolher aquilo que tinha produzido naquele ano com abundância na sua herdade ou na sua propriedade. Era isso que aquele homem estava fazendo. Ele disse: não, vou edificar outros celeiros maiores, vou derribar esses e vou construir outros maiores. Quantas pessoas estão nesta mesma mentalidade, com essa mesma ideia, querendo aumentar a sua conta bancária, querendo ficar mais rico e esquecendo da salvação, esquecendo da vida eterna, esquecendo que há um dia que estaremos diante do Criador, estaremos diante de Deus. Milhares e milhões de pessoas estão pensando como esse homem, estão se voltando para as coisas terrenas. Por quê? Porque na maioria das vezes, aqueles que eram para pregar a salvação, aqueles que eram para pregar o verdadeiro arrependimento, aqueles que eram para pregar o verdadeiro evangelho que confronta os nossos pecados, eles estão pregando a prosperidade, eles estão pregando aquilo que não está nas escrituras, pregando a prosperidade, como na maioria das denominações que pregam a prosperidade. Por isso que as pessoas hoje, elas não são transformadas, não são libertas, não há um novo nascimento, não há uma regeneração, porque na maioria das vezes, aqueles que eram para estar pregando o arrependimento, que eram para estar pregando contra o pecado, contra aquilo que desagrada a Deus, estão pregando prosperidade. E Jesus diz: cuidado, que a vida de vocês não consista naquilo que vocês têm, que a vida de vocês não esteja voltada para as riquezas, como ele diz lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, que é para nós não ajuntarmos tesouro na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam, mas sim para nós ajuntarmos tesouro no céu, onde nem a traça corrói e nem o ladrão rouba. Aonde é que você está ajuntando o seu tesouro? Para a vida eterna ou para a vida terrena? Versículo de número 19: e direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Olha o que aquele homem, ele disse, ele pensou:
Ele disse: olha, eu vou derribar os meus celeiros, vou edificar outros maiores e vou colocar ali tudo aquilo que foi produzido, tudo aquilo que eu consegui produzir na minha herdade, e vou colocar ali e vou dizer para minha alma: alma, descansa, tem em depósitos muitos bens, descansa, bebe, come e folga. Tem ali para muitos anos. Ou seja, quantas pessoas que elas estão buscando os bens materiais, buscando as riquezas dessa terra, para quando ela chegar a um certo tempo, ela vai dizer assim como esse homem: descansa, bebe, come, folga e tem uma vida boa. Mas ela está se esquecendo da vida eterna. Ela está se esquecendo da eternidade, como esse homem que estava voltado-se para as coisas dessa terra, para os seus bens, para aquilo que tinha conseguido com a sua produção em abundância, mas não estava voltado para a vida eterna. Por isso que o Evangelho tem que ser o arrependimento, como Jesus disse. Desde então, como ele falou lá em Mateus capítulo 4, para que nós possamos se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o Evangelho é o que? Arrependimento, transformação, mudança de vida, novo nascimento, regeneração. Se não houver um novo nascimento, não haverá salvação. Porque Jesus falou em João capítulo 3, versículo de número 3 em diante: aquele que não nascer de novo não verá ou entrará no reino dos céus. Aquele que não nascer de novo. E você já nasceu de novo, para que você possa entrar no reino de Deus. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então é preciso que o homem possa nascer de novo. Nascer como? Agora da palavra de Deus, agora por meio das escrituras, agora em obediência à palavra de Deus. Senão não verás ou não entrarás no reino dos céus. Por isso que tem que ter uma regeneração, um novo nascimento, uma transformação, uma renúncia. Porque a palavra diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? É ser amigo daquelas coisas que o mundo pratica. O que é que o mundo pratica? A mentira, o adultério, a prostituição, o homossexualismo, a idolatria. Tudo aquilo que o mundo oferece, se você for amigo, você é inimigo de Deus. Se você pratica, se você vive nessas coisas, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. Você quer ser amigo de Deus ou quer ser inimigo de Deus? Porque a Bíblia que está nos falando: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E você nessa tarde quer ser um amigo de Deus ou inimigo de Deus? Eu te dou um conselho: seja amigo de Deus, não inimigo de Deus. Mas para que você possa se torne um amigo de Deus, você tem que abandonar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que o mundo oferece, aquilo que os manjares do mundo estão oferecendo para as pessoas. Milhares e milhares de pessoas estão se tornando inimigos de Deus porque estão amando o mundo, estão amando aquelas coisas que o mundo oferece, como festas, futebol, idolatria. Tudo isso desagrada a Deus. As pessoas pensam que idolatria é só se prostrar diante de uma imagem de escultura. Não, idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus ou igual a Deus. Quantas pessoas que idolatram ídolos, jogadores de futebol, cantores famosos, atrizes, atores famosos, tudo isso é idolatria. E você quer ser amigo de Deus ou inimigo de Deus? Talvez nessa tarde eu possa te fazer uma pergunta e você não saiba responder. Mas primeiro se eu te fizesse essa pergunta, talvez você saberia responder. Se eu lhe perguntasse quem é a pessoa mais famosa do mundo, talvez você saberia responder. Quem é a pessoa mais rica, você saberia responder. Quem é o jogador do mundo mais famoso, você saberia responder. Talvez você saberia responder quem é o ator, a atriz mais famosa, o cantor. Talvez você saberia responder. Mas eu te pergunto: você sabe quem é Jesus Cristo? Você sabe quem é Jesus Cristo? Eu te digo: Jesus Cristo é aquele que veio, sendo Ele Deus. Ele deixou a sua glória e se fez homem e habitou entre nós.
e sofreu, e carregou uma cruz pesada, ali, naquela via dolorosa, foi preso, foi chicoteado, foi escarnecido, cuspiram em seu rosto, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, pregaram ele numa cruz, os seus pés e as suas mãos numa cruz. Você sabe quem é Jesus Cristo? Esse é Jesus Cristo. Mas as pessoas, elas preferem estar se prostrando diante de um ídolo, diante de uma coisa que é material, em vez de se prostrar diante do Criador, em vez de se prostrar diante de Jesus. Porque na maioria das vezes as pessoas que eram para pregar o evangelho que confronta o meu, o seu pecado, as pessoas estão pregando o evangelho da prosperidade, como na maioria das denominações, pregando o evangelho do 10%, pregando o evangelho das ofertas, pregando o evangelho que as pessoas vão ser ricas, vão ser milionárias, em vez de pregar o evangelho que confronta o nosso pecado, que mostra verdadeiramente que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Por isso que a palavra de Deus, ela incomoda o nosso pecado, incomoda a maioria das pessoas, porque o evangelho é confronto. Confrontar quem? O nosso pecado, confrontar o nosso erro, as nossas iniquidades, para que nós venhamos se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Como é que eu vou saber se aquilo é pecado se eu não for confrontado? Se eu não ler a palavra de Deus, se as pessoas não pregarem para mim o verdadeiro evangelho, para que eu venha me converter a Jesus Cristo. Então, o evangelho tem que ser pregado para confrontar o nosso pecado, para mostrar onde nós estamos errados, aonde nós estamos pecando, para que nós possamos nos arrepender e se voltar para Deus. Mas na maioria das vezes as pessoas não querem pregar esse evangelho. Na maioria das vezes, quando as pessoas ouvem nós pregando, muitas das vezes elas se levantam, muitas das vezes elas se irritam. Por quê? Porque elas estão acostumadas com o evangelho da prosperidade, com o evangelho água com açúcar que não transforma ninguém. Como aconteceu uma certa vez, nós estávamos pregando o bom princípio, as pessoas se levantaram contra a palavra. Mas por que as pessoas se levantam? Porque elas não lêem Bíblia, porque elas não examinam as Escrituras, e elas se levantam porque elas acham que nós estamos falando, julgando, condenando, mas elas não têm conhecimento da palavra e quer se voltar contra a palavra, e quer se voltar contra a mensagem, porque não tem conhecimento, não lê as Escrituras, e acham que é discurso de ódio, e acham que é intolerância religiosa, porque não lê a Bíblia. Fica ouvindo só mensagem de autoajuda, mensagem de prosperidade, e não lê o que está nas Escrituras. Por isso que elas se levantam, por isso que elas são incomodadas. Por quê? Porque não lê as Escrituras. Se você lesse as Escrituras, você ia ver como o profeta Jeremias pregava, como o profeta Isaías pregava, como o profeta João Batista pregava, como Jesus pregava. João Batista foi cortada a sua cabeça. Você sabe por que João Batista foi cortado a sua cabeça? Porque ele pregava a verdade, porque ele pregava contra o adultério. Ele pregou contra o adultério do rei que estava em adultério. Ele disse que era para ele largar aquela mulher que ele estava casado com ela, porque ele estava em adultério, ele estava no segundo casamento. Por isso que o rei mandou degolar João Batista, porque ele pregava a verdade. Ele disse que aquele rei estava em adultério, e se ele não se arrependesse, ele seria condenado. Por isso que aquele rei mandou cortar a cabeça de João Batista. Você sabe por que a religião daquela época, os políticos se juntaram para crucificar Jesus? Porque Jesus pregava a verdade. Jesus pregava contra o pecado. Jesus disse: vai e não peques mais. Por isso que eles foram mortos. Por que os apóstolos foram mortos, perseguidos? Porque eles pregavam a verdade, porque eles não se curvavam diante do Império Romano. Eles preferiam morrer do que se curvar diante do Império Romano. E eles foram mortos. Tiago foi decapitado, Pedro foi também decapitado, o apóstolo Pedro foi morto. Todos eles foram mortos, menos o apóstolo João. Mas todos eles foram mortos porque eles pregavam a verdade, assim como João Batista, que foi morto, assim como o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, porque eles pregavam a verdade.
Mas na maioria das vezes hoje as pessoas, os que eram para estar pregando o verdadeiro evangelho, estão pregando prosperidade, estão pregando bens materiais, enquanto Jesus está dizendo: cuidado com a riqueza, cuidado com a avareza. A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem, a vida de um homem não está fundamentada naquilo que ele tem. A nossa vida, ela tem que estar edificada, fundamentada em Jesus Cristo. E Jesus está dizendo: cuidado, não confie naquilo que você tem, não confie nos seus bens materiais, porque a nossa vida não consiste naquilo que nós temos, mas sim em Jesus Cristo. É isso que a nossa vida tem que estar edificada. Por isso que Jesus está dizendo para nós tomar cuidado com a riqueza, com a avareza. Mas as pessoas hoje, elas não querem pregar o verdadeiro evangelho que nos transforma, que nos confronta, que mostra que nós somos falhos, errados. Por isso que quando as pessoas ouvem o verdadeiro evangelho, elas se levantam, como já aconteceu em muitos lugares que nós fomos xingados. As pessoas nos xingaram, chamaram até a polícia porque nós estávamos pregando as escrituras. Mas por que elas se incomodam? Porque elas não lêem Bíblia, porque elas não examinam as escrituras. Se ela examinasse as escrituras, se elas lessem a Bíblia, se os verdadeiros, que era para estar pregando o verdadeiro evangelho, pregassem para as pessoas, elas não se incomodariam, porque elas saberiam a verdade. Mas as pessoas não querem pregar a verdade, preferem estar de gravata, de paletó, dentro dos templos religiosos, pregando a prosperidade, pregando bens materiais. É fácil eu estar dentro de um templo, vestido de gravata, ali no ar-condicionado, de paletó, pregando que você vai ser abençoado, pregando que você vai ser próspero, pregando que você vai ser um milionário. É fácil. Agora eu quero ver estar lá numa praça pregando contra o adultério, contra o segundo casamento, contra o homossexualismo, contra a idolatria, contra a prostituição. Eu quero ver estar pregando assim como João Batista pregava, como o profeta Isaías pregava, Jeremias pregava, assim como Jesus pregou, assim como os demais apóstolos pregaram, assim como os primeiros irmãos da igreja primitiva pregavam contra a iniquidade. Eu quero ver pregar assim. Mas na maioria das vezes é fácil estar dentro de um templo religioso, porque lá você não vai ser confrontado, lá a polícia não vai lá você não vai ser xingado. É fácil. Agora eu quero ver estar pregando contra as obras das trevas que esse mundo está oferecendo. Como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então esse mundo, esse sistema jaz no maligno. Ou seja, a cultura, a religião, política é dominado pelo maligno. Mas as pessoas não querem pregar a verdade, querem pregar prosperidade. Por que as pessoas, elas não são transformadas? Porque elas não são confrontadas com o pecado. Como é que eu vou saber se algo é pecado se eu não ouço a palavra que me confronta? Como é que você vai saber que adultério leva para o inferno se não tem alguém que pregue? Como é que você vai saber se prostituição leva para o inferno se não tem alguém que pregue? Como é que você vai saber se você se dobrar diante de uma imagem de escultura, você vai para o inferno se não tem alguém que pregue? Como é que você vai saber se você não se converter, se o homossexual não se converter, não deixar aquela prática, ele vai para o inferno, se não tem alguém que pregue? Como é que eu vou me converter? Como é que eu vou deixar a cachaça se eu não ouço alguém que pregue? Que a palavra está dizendo. Como é que eu vou ser transformado? Como é que eu vou ser regenerado? Como é que eu vou nascer de novo se não tem alguém que prega a verdade? Por isso que é fácil estar dentro do templo. Jesus disse lá em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus não mandou você construir um templo feito com 4 paredes. Jesus não mandou você ir para lá, estar lá. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro, pregue o evangelho a toda criatura. Mas as pessoas distorcem a palavra e constroem templos de 4 paredes. Atos capítulo 8... Atos capítulo 7, a partir do versículo 42, diz assim: o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas. É só você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 7, a partir do versículo 42 e 43, que o livro de Atos está dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas por que as pessoas querem construir templos? Por que as pessoas querem construir igrejas? Porque dá dinheiro, porque tem arrecadações, como o apóstolo Pedro fala lá na segunda epístola, capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante. Ele disse:
houve no passado entre vós falsos profetas, mas também haverá entre vós falsos doutores, que ensinarão doutrinas, heresia de perdição, e levarão muitos consigo. Como ele fala no versículo 3, e por negócio, por avareza, farão negócio de vocês com palavras fingidas, e muitos seguirão, e muitos acompanharão com palavras fingidas. O evangelho que na maioria das vezes é pregado hoje é um evangelho com palavras fingidas, é um evangelho que não transforma as pessoas, porque as pessoas dizem: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas as suas vidas não são transformadas, as suas vidas não são mudadas, não são regeneradas. Por quê? Porque o evangelho que está pregando hoje não está transformando ninguém, não está mudando a vida de ninguém. As pessoas continuam da mesma forma, porque não são confrontadas com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para nos confrontar, mostrar o pecado, para que nós venhamos abandonar, para que nós venhamos se converter dos maus caminhos, para que nós venhamos se voltar para o Criador. Como Jesus falou aqui nessa parábola, o versículo de número 20 diz assim: mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparada, e o que tem preparado, e para quem será? Então, nesta parábola que Jesus está contando, ele fala a história de um homem rico, que naquele ano a sua herdade, a sua produção tinha dado com abundância, e aquele homem ele estava preocupado com as riquezas. Ele disse: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ele disse: descansa por muitos anos, agora bebe, come, dorme. E olha o que o Deus diz para ele: olha, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Nesta tarde, se o Senhor pedir a tua alma, se o Senhor pedir a minha alma, para quem será? O que é que nós temos preparado para ela? Será que nós temos andado conforme a palavra? Será que nós temos se arrependido dos nossos pecados? Será que verdadeiramente nós nascemos de novo? Será que nós fomos regenerados? Será que nós vivemos conforme a palavra de Deus? Ou nós andamos conforme os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos no nosso coração? Se nós andar conforme as nossas vontades, eu te digo que as nossas vontades vão nos levar para a eternidade com Deus. As nossas vontades vão nos levar para o inferno. Por isso que nós temos que andar conforme a vontade de Deus. E você tem andado conforme a vontade de Deus? Agora, você me pergunta: como que eu ando conforme a vontade de Deus? Examine as Escrituras, leia a Bíblia. Você tem uma Bíblia na sua casa? Comece a ler, comece a examinar. Peça a Deus que lhe dê discernimento. Peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos, que abra o seu entendimento, para que você possa andar de acordo com as Escrituras. Por isso que Jesus diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você lê as Escrituras, o que vai acontecer? Você será confrontado. Você vai perceber que muitas coisas que você faz desagrada a Deus. Você vai perceber que adultério é pecado, prostituição é pecado, homossexualismo é pecado, bebedeira é pecado. Você vai perceber que muitas coisas é pecado. Agora, se você não lê a Bíblia, quando você ouve uma mensagem, você acha: eles estão nos julgando, eles estão nos condenando. Não, quem vai nos julgar é a palavra que nos julga. Essa mesma palavra que está sendo anunciada, naquele dia, ela irá nos julgar. Naquele dia que nós estaremos diante de Deus. Ou você acha que você vai escapar desse dia? Ou você acha que você é como a justiça de Deus, é como a justiça dos homens, que é aqueles que têm dinheiro e conseguem escapar da justiça dos homens? Mas da justiça de Deus ninguém escapa. Ninguém vai escapar daquele dia, porque a justiça desse mundo ela é falha. Aqueles que têm dinheiro compram o juízo desse mundo, compra. Você vê a maioria desses políticos que estão aí no Planalto, a maioria deles compram o juízo, a maioria deles são corruptos. Por quê? Porque a justiça do homem ela é falha, a justiça do homem ela é corrompida, mas a justiça de Deus ela não falha, a justiça de Deus ela é correta. Então naquele dia você não vai poder comprar Deus, de dizer que: Senhor,
Para mim entrar no céu, eu tenho minhas riquezas, eu posso comprar a vida eterna, eu posso comprar a passagem para o céu, não. A vida eterna é por meio de Jesus Cristo. A vida eterna é por meio do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós temos que entender isso. Nós temos que se voltar para as Escrituras. Mas na maioria das vezes as pessoas não querem pregar o verdadeiro Evangelho. A maioria das vezes as pessoas não querem ser confrontadas. Na maioria das vezes querem pregar prosperidade. Por quê? Porque dá dinheiro. Pregar prosperidade dá dinheiro. Você vê como é que vive o Edir Macedo, o R.R. Soares, o Valdomiro, o Papa Francisco. No melhor. Por quê? Porque dá dinheiro, porque prega prosperidade. Mas ouvir a mensagem dele para ver se confronta o nosso pecado. Ouça a mensagem do Papa Francisco para ver se diz para você largar o adultério, para você largar a cachaça, para você largar as drogas. Ouça a mensagem do R.R. Soares para ver se confronta o nosso pecado, o nosso erro. Não, eles pregam a prosperidade. Mas no dia do juízo, Deus vai cobrar deles. Por isso que eu tenho que pregar o que está nas Escrituras. Independente que você goste, independente que você me xingue, me calúnie, me persiga, eu tenho que pregar o que está nas Escrituras. Porque também Deus, Ele vai cobrar de mim um dia também. Se eu não pregar o que está aqui nas Escrituras, Deus vai cobrar de mim também. Por isso que eu tenho que anunciar. Assim como nós fomos abordados ali no Bom Princípio, eu falei para o policial lá: olha, assim como você está fazendo o seu serviço, eu tenho que fazer o meu. Porque se eu não pregar para essas almas, se eu não pregar para essas pessoas, Deus Ele vai cobrar de mim o sangue delas, das minhas mãos. Então eu tenho que pregar. Não tem para onde eu correr. Se eu conheço a verdade, não tem para onde eu correr. Eu tenho que pregar para que as pessoas se convertam, para que as pessoas se voltem para o Senhor. Porque se eu não pregar, Deus Ele vai cobrar de mim. Deus Ele vai cobrar das minhas mãos no dia do juízo. Mas se eu pregar, se eu anunciar, e se você não se converter, e se você não abandonar as drogas, se você não abandonar a cachaça, se você não abandonar o adultério, não abandonar a mentira, não abandonar a idolatria e morrer nessas práticas e for para o inferno, Deus não vai cobrar de mim, porque eu preguei, eu anunciei nesta tarde a palavra. Aí você vai decidir se você vai se converter, se você vai largar as coisas erradas, se você vai largar a prostituição, as drogas, as bebidas, o homossexualismo, o adultério e se converter a Jesus. Vai depender da sua decisão. Você tem a livre escolha, o livre arbítrio. Mas a palavra foi anunciada. Deus não cobrará das minhas mãos, porque eu não fui covarde de não anunciar para você. Deus vai cobrar de você, não de mim, porque a palavra está sendo anunciada. Mas se eu me calar, se eu me acovardar, Deus Ele vai cobrar de mim. Por isso que não tenho escolha, eu tenho que pregar, porque naquele dia as minhas mãos vão estar limpas do sangue de vocês, porque vocês ouviram a mensagem, ouviram o Evangelho, mas continuaram no erro porque quiseram. Assim como a palavra nos diz no versículo 20: mas Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nesta tarde, se Deus pedir a sua alma, se Deus pedir a minha alma, o que é que nós temos preparado? Será que nós temos nos arrependido? Será que nós temos abandonado a prática do pecado, o erro? O versículo 21, para nós concluir: assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Ou seja, as pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando os bens materiais, buscando as coisas terrenas e esquecendo da vida eterna. Entenda, se preocupe com a sua vida eterna, porque há uma eternidade sem Deus ou com Deus. Se preocupe com a vida eterna. Saiba que amanhã você não pode mais estar aqui. Eu também não poderei estar aqui mais amanhã. Como a Bíblia diz que a nossa vida ela é como um vapor, é como uma neblina. Uma hora está, outra hora já passou. Ontem digamos que nós éramos crianças, hoje já somos adultos, amanhã nós não saberemos se estamos mais aqui. Que você fique com esta mensagem: dê crédito às Escrituras, não siga a religião, porque a religião é fonte de lucro, religião é para enriquecer os seus líderes. Olhe, todos os líderes das todas as religiões são ricos, e quando seus membros vão de mal a pior. Não se iluda com religião, se volte para Jesus, porque foi Ele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, quando nós cremos na obra dEle.
que você fique com esta palavra, que você se volte para o Criador nesta noite e se arrependa, porque hoje pode ser a última vez que você ouve essa mensagem. Hoje pode ser a sua última oportunidade, hoje pode ser o seu último dia de vida, assim como também pode ser o meu, mas não parta desta vida antes que se arrependa e se volte para o Criador, porque a Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos e converta-se ao Senhor. Que Deus possa abençoar cada um nesta tarde, em nome de Jesus. Aí ela falou assim, aleluia, aí ele entra assim, aleluia, barra no culto. Fica aqui que a gente fala tanto, uma porção de fé, clamam e faz promessa para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabe o rumo certo nesse E olhando para trás assim direto, olha. rumo certo nesse deserto, vivem sem paz, procuram atalhar e rejeitam a cruz. Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem João. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazendo feliz, tomar tua mão e ficou de pé. Cego quem tem visão pode observar. Tem um abismo à frente e procuram jamais acreditar. O exército dos salvos anuncia a salvação, porém não acreditam, prefere acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo neste deserto, vivem sem paz, procuram atalhar e rejeitam a cruz. Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Terminemos, irmãos, aqui de pregar. Agora vamos entregar uns folhetos, irmãos, ali entregando esse folheto da Aparecida. Acabamos de pregar o evangelho aqui. Agora vamos entregar uns folhetos.